Olá, irmãos, bom dia a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos louvá-lo e adorá-lo e aprender da sua santa palavra. Nós vamos iniciar nossa escola bíblica dominical com uma oração, depois iremos para o tempo de cântico e após o tempo de cântico iremos para a meditação na palavra do Senhor. Vamos orar e depois iremos para o tempo de louvor. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade, a graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos meditar na Tua palavra, podermos adorar o Senhor. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito por todo esse tempo, para que o Senhor seja honrado e glorificado, ó Pai. E que nós, além de aprendermos a Tua palavra, possamos colocar em prática em nossas vidas para a glória do Senhor. Nós pedimos as bênçãos do Senhor também por todos aqueles que nos ouvem, ó Pai, que o Senhor esteja os abençoando grandemente com a Tua infinita bondade e misericórdia. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos iniciar o tempo de cântico, louvando ao Senhor com o cântico Santidade e Amor. Jesus Cristo ordena aos que querem segui-lo, santidade e amor para quem for seu discípulo. É amando os irmãos que provamos ao mundo que nós somos do reino do céu. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. Não ameis este mundo que jaz no maligno, pois a glória do mundo Jesus rejeitou. Este mundo que vemos breve há de passar, permanece os que amam o Senhor. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. Muitos perto do fim têm o amor esfriando, não observa a palavra que está se confirmando, pois o nosso Senhor está quase chegando. Breve vamos pra casa do Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade pra ver nosso Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade pra ver nosso Pai. Santidade pra ver nosso Pai, santidade pra ver nosso Pai. Agora vamos louvar o Senhor com o cântico Tempos Difíceis.
santidade, não há santidade, não há compromisso, não há compromisso, como seguir rumo na estrada sem horizonte, bases comprometidas, bases comprometidas, fundamentos desfeitos, fundamentos desfeitos, como escapar desse destino, tempos finais. Só com Jesus está o poder para o mundo mudar. Em breve virá, governará com cetro de ferro. Vem, Senhor, depressa reinar. Casamentos rompidos, casamentos rompidos, pais negligentes, pais negligentes, filhos sem princípios, inversão de valores, desprezo por Deus. Não há instrução, não há instrução, não há correção. não há correção. O que esperar dessa geração sem disciplina? Extinção da família, Extinção da família, futuro ameaçado. futuro ameaçado. Como consertar se Deus não está no centro do lar? Só com Jesus está o poder para o mundo mudar. Em breve virá, governará com cetro de ferro. Vem, Senhor, depressa reinar. Últimos dias, Últimos dias, tempos difíceis, tempos difíceis, homens egoístas, homens infiéis, amantes de si, inimigos do bem, inimigos do bem, inimigos de Deus, inimigos de Deus. verdade só de aparência, falta de fé, o amor esfriou, profecias cumprindo, Profecias cumprindo, ficai vigilantes, ficai vigilantes. ninguém vos engane, não é o fim, princípio das dores. Só com Jesus está o poder para o mundo mudar. Em breve virá, governará Com cetro de ferro, vem, Senhor, depressa reinar. Só com Jesus está o poder para o mundo mudar. Em breve virá, governará com cetro de ferro. Vem, Senhor, depressa reinar. Vem, Senhor, depressa reinar. Bem, meus queridos, nós vamos agora para a meditação na palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, depois daremos início à meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de podermos adorar o Senhor, e pedimos agora, Senhor Deus, a direção do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra, ó Pai, possa encontrar morada em nossos corações e assim nós sejamos edificados por ela, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos hoje dar continuidade ao tema que estamos estudando. Só para recordar o tema geral, estamos estudando sobre o comportamento do crente.
Estamos estudando princípios bíblicos da ética cristã. E mais especificamente, hoje nós estamos estudando vamos estudar, né, sobre a ética teísta. Nós estamos vendo 3 tipos de ética: a ética individual, a ética social e a ética teísta. Nós vimos que a ética individual é o dever do homem para consigo mesmo. A ética social é o dever do ser humano para com os outros, para com o seu próximo. E a ética teísta é o dever do ser humano para com Deus. Lembrando que a definição de ética é voltada para o sentido dos deveres dos seres humanos, certo? É o dever que nós temos para com alguma coisa. Então, quando se fala de ética profissional, por exemplo, é o seu dever como profissional agir daquela determinada forma de acordo com a ética estabelecida por aquela empresa, certo? Por aquela instituição que você está trabalhando. Então, cada instituição pode ter aí o seu código de ética, certo? E Deus, ele tem o seu código de ética, que é a Bíblia. E na Bíblia nós aprendemos esses 3 tipos de ética: a ética individual, a ética social e a ética teísta. Qual o nosso dever para com Deus? Nós vimos no último estudo sobre a ética teísta que nós temos que focar nos 3 tipos de ética, né? A ética teísta, a ética individual e a ética social. Nós lemos o texto de Êxodo capítulo 20, onde nós observamos que os 4 primeiros mandamentos tratam da ética teísta, que são os nossos deveres para com Deus, e os 6 últimos mandamentos tratam das éticas individual e social, que são os nossos deveres para conosco mesmo e para com o nosso próximo. E nós temos que entender que a ética teísta, ela trata da devoção total do homem a Deus. A ética teísta está voltada para esse sentido, que eu, como ser humano, eu tenho que me devotar totalmente a Deus e não a outros seres ou a outras pessoas. Às vezes a pessoa diz: eu sou devoto de fulano de tal, certo? Mas a ética teísta, que é o seu dever para com Deus, trata que você tem que ser devoto a Deus, devoto totalmente e exclusivamente a Deus. Nós não podemos ser devotos a outras coisas ou a outros seres. Temos que ser devotos a Deus, para demonstrar assim o quanto nós somos gratos a Ele pelo que Ele tem feito por nós. É contraditório quando uma pessoa diz assim: eu amo muito a Deus é tudo na minha vida, mas eu sou devoto a fulano de tal, né? Não vou nem citar tantos nomes aqui para depois no dia que eu estou falando de religião, né? Que eu não estou falando de religião, eu estou falando que a Bíblia ensina sobre isso, sobre o nosso dever para com Deus. Eu não gosto de estar atacando religião nenhuma, não. Eu gosto de falar o que a Bíblia fala, certo? Então é o seguinte: temos que ter cuidado com essa ideia, né? De eu sou devoto a isso, aquilo, ou aquele outro, ou aquela outra. Nós temos que ser devotos a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim. Eu vou abrir aqui a Bíblia para vocês acompanharem a leitura. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Preste bastante atenção. Nós temos que nos apresentar de uma forma santa e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional, ele está relacionado à ideia de nós nos devotarmos a Deus, ou seja, cultuarmos a Deus de forma
racional, da maneira correta, com sã consciência, sabendo a quem nós devemos adorar. Então nós temos que nos apresentar de forma santa e agradável a Deus. E o versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos nos conformar com este século, e esse nos conformar está ligado à ideia de nós tomarmos a forma do mundo. Não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Em que sentido? Nós temos que tentar trazer as pessoas que não têm Deus para a igreja, para que elas conheçam a Deus e assim entreguem suas vidas a Cristo. Mas nós não podemos trazer as práticas do mundo para dentro da igreja. É isso que esse versículo quer nos ensinar. Não vos conformeis com este século. Falando para cada um de nós como igreja de Cristo, que cada um daqueles que creram no Senhor Jesus são igreja de Cristo. Então, os que são igreja de Cristo, que entregaram suas vidas a Cristo, elas não podem se conformar com este século. Não podem viver de acordo com o mundo, com os costumes do mundo, com as práticas mundanas. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então temos que transformar o nosso procedimento, o nosso agir, o nosso falar, para que nós possamos, para que aconteça o que em nossas vidas? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer experimentar a vontade de Deus, se você quer desfrutar dessa vontade, então você precisa não se conformar com este século. Você não pode viver com as práticas mundanas. Você tem que ter uma mente transformada. Transformada para quê? Para servir a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Porque o nosso dever é nos devotar a Deus. Esse deve ser o nosso compromisso para com o Senhor, para assim cumprirmos essa ética teísta. Então, nós devemos devotar a Deus o nosso corpo, o nosso intelecto, o nosso coração e a nossa vontade. Temos que devotar tudo isso a Deus, o corpo, o intelecto, o coração e a vontade. Tudo tem que estar voltado a Deus. O nosso relacionamento com Deus é a chave da vitória, da paz, da santificação, da satisfação e da alegria. Se você está precisando de vencer na vida, não se lembre, não estou falando de questão material, financeira, certo? Porque Deus, ele não é um banco, né? Você, vou buscar Deus para que eu ganhe dinheiro. Não, ele não é um banco, certo? Ele vai te dar saúde, ele vai te dar sabedoria e disposição para você trabalhar e ganhar. Então nós temos que aprender isso, temos que trabalhar para ganhar o nosso pão de cada dia e estarmos satisfeitos, porque a Bíblia diz: se você tiver com o que comer e vestir, tem que estar contente. Então nós não podemos estar reclamando com Deus porque estamos querendo desfrutar de outras coisas, né? Assim, esbanjar coisas luxuosas ou ostentar alguma coisa no sentido material. Não. Temos que estar contente com o que Deus nos dá. E isso não quer dizer que nós temos que ser preguiçosos, né? Pelo contrário. Deus, ele não gosta da preguiça, não. Ele até diz, né, no livro de Provérbios: vai ter com a formiga preguiçoso, certo? Vai ter com a formiga. Aprenda com a formiga que tem como é que se trabalha, né? Que a formiga, ela trabalha no verão para juntar comida para o verão e para o inverno, porque no inverno ela não pode estar saindo muito, porque senão a água carrega ela e leva-se embora, né? Então, para você ver como é que a formiga trabalha, como se ela trabalhasse dobrado. Então nós temos que aprender com a formiga como é que se trabalha, certo? E trabalhar também unido, né? E se você está à busca de paz, você está precisando de paz, Deus é a chave. O seu relacionamento com Deus é a chave da sua paz. Se você não está vivendo em paz, tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus, certo?
Ah, meu irmão, mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou para a igreja, né? Vamos dizer assim, se tivesse indo, né? Eu tô ouvindo os cultos aqui na época da pandemia, tô ouvindo os cultos e tudo e não me sinto em paz. Tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada. Pode ter certeza com isso. Ou você tá lendo a Bíblia só por ler, sem meditar e tirar lições para sua vida, só para bater o ponto, como de resto. Não, eu li a Bíblia. Leu, mas o que foi que você aprendeu? O que foi que você aplicou para sua vida? O que foi que em qual ponto você se confrontou com a Bíblia para ter mudanças em sua vida, mudanças de hábito, de hábito, né, de forma geral? Você está fazendo isso realmente ao ler a Bíblia? Ah, eu tô orando, mas como é que você está orando? É aquela oração igual a reza, né? Uma vã repetição. Você não está nem meditando no que está dizendo, né? Eu estou ouvindo os cultos, tá? Mas o que é que você está aprendendo nos cultos que você está ouvindo? Você está tirando alguma lição para a sua vida, realmente? Então, reflita bem, certo? Porque, meus queridos e minhas queridas, Deus é Deus de paz e não de confusão, certo? Deus, ele é Deus de paz, ele é amor, ele é rico em perdoar. Ele veio a esse mundo morrer por nós para nos dar a vida eterna. Ele amou tanto o mundo, como diz em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como é que você crê num Deus que fez isso, um Deus gracioso, que é rico em perdoar, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é onipotente, é o todo-poderoso, ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei dos reis, ele é o Criador dos céus e da terra, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele sabe todas as coisas, porque ele é onisciente. E aí, como é que você crê num Deus assim e diz, não consigo ter paz? Pois reavalie. Não estou dizendo que você é perdido, não. Estou dizendo que você tem que reavaliar o nível da sua fé. Certo? Tem que reavaliar. Tem que meditar mais nas Escrituras. Não estou dizendo, você tem que ler a Bíblia toda num mês. Não. Você tem que meditar mais. Leia e medite. Reflita. Aplique a sua vida. Porque é o seguinte... Observe os exemplos que nós temos na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando preso, louvava ao Senhor lá no cárcere. E aí? E às vezes nós não estamos nem presos, e Paulo ainda foi preso injustamente, né? Nós não estamos nem presos e estamos choramingando pelos cantos. Dizendo, não, meu irmão, não consigo nem orar. Paulo fazia era cantar. E ele era preso injustamente ainda mais. E ele fazia isso. Tá entendendo? Então, se a gente for observar os exemplos que temos na Bíblia, os homens e mulheres fiéis a Deus, eles sabiam glorificar o Senhor em meio às tempestades da vida. Então, eles conseguiam encontrar uma paz em meio às tempestades. Então, a ética teísta é o nosso dever de nos devotar totalmente a Deus, de servir ao Senhor. Se nós não estivermos dispostos a isso, aí vai ficar complicado realmente. Vai ficar mais difícil, né, de encontrarmos essa paz, de encontrarmos assim a satisfação. Você está satisfeito com Deus? Com o que Deus tem feito na sua vida? Você tem agradecido a Deus? Ah, irmão, eu não agradeço a Deus assim não, porque eu queria tanto, né, um emprego melhor. Não estou dizendo que você não se esforce para isso, se esforce. Eu queria tanto, meu irmão, ter nascido numa família diferente, né? Às vezes tem gente que pensa, estou só jogando pensamentos aqui que pode surgir na sua mente, né? Ah, irmão, eu queria tanto morar em um lugar diferente. Então, como Deus não atendeu essas minhas orações assim, eu não agradeço muito a Deus, não. Pessoal, irmãos e irmãs, né? Eu tenho a mania de dizer às vezes pessoal, né? Reflita bem no que nós temos que ser gratos a Deus para aprendermos a nos devotar a Ele. Nós temos que ser gratos a Deus nas pequenas coisas.
para que nós possamos enxergar as grandes coisas que Deus tem feito. Preste atenção. Ó. Você acordou hoje, não acordou? Se está me ouvindo, é porque você acordou. Você acha que isso não é um grande presente que Deus te deu? Já não é o suficiente para você estar satisfeito com Deus? Oh, que bênção! Ó. Acordei mais um dia. Pude ver o sol nascer. Eu posso respirar. Os meus órgãos funcionam. Meu pulmão está funcionando. Meu nariz, minha boca funcionam perfeitamente. Consigo inspirar e expirar. Meu coração está batendo e me mantendo assim vivo, na circulação sanguínea. Eu posso me alimentar. Eu posso sentir o sabor da comida, algo maravilhoso, saber ter o paladar, de sentir o sabor das coisas. Já pensou? Deus me deu a condição de poder adquirir os alimentos, comprar alimentos e me alimentar. Me deu saúde para eu poder me alimentar. Deus me deu olhos para enxergar. Deus me deu ouvidos para ouvir. Você já parou para pensar nessas coisas? Que são coisas, entre aspas, pequenas para nós. Às vezes nós achamos que isso é pequeno. Não é nem motivo de gratidão. Às vezes agradecer pelo coração bater, mas irmão, é uma coisa automática. O coração tem que bater. Não tem que bater não. Tem coração de muitos que param. Muitos ataques cardíacos acontecendo. E Deus tem mantido o nosso. Não é? O nosso coração batendo. Isso é uma dádiva, meus irmãos. Isso é motivo de eu estar satisfeito com Deus. Senhor, muito obrigado por meu coração bater, meu pulmão funcionar, eu poder enxergar, eu poder ouvir essas mensagens, eu poder ouvir a tua palavra, eu poder ler a tua palavra, eu poder aprender do Senhor, eu poder viver, eu poder me alimentar. Muito obrigado, Senhor. Pequenas coisas. E aí nós começaremos a observar as grandes coisas que Deus tem feito. Porque quando nós reunirmos todas essas bênçãos que Deus tem nos dado, olha a maravilha. A vida. A vida é um milagre, meus queridos. É um milagre. Nós estarmos vivos é um milagre de Deus. Tantas e tantas pessoas que nós conhecemos que já partiram e nós continuamos vivos. É um milagre. Então nós temos motivos de sobra para estarmos satisfeitos com Deus e estarmos alegres com Deus. Então a maneira como nós nos relacionamos com Deus é a chave da nossa paz, da nossa satisfação e da nossa alegria. Agora, se eu não estou bem com Deus, se eu não estou me relacionando bem com Deus, aí é complicado. Fica tudo mais difícil. Se estivermos bem com Deus, conseguiremos nos relacionar bem com o próximo. Isso é um outro detalhe muito importante. Se você está bem com Deus, você consegue viver bem com outras pessoas. Se você não está conseguindo se relacionar com outras pessoas, ou seja, ter um bom relacionamento, uma boa convivência, reavalie se você não está com dificuldade de se relacionar com Deus. Porque se você está bem com Deus, você vai conseguir estar bem com as pessoas. Porque elas são imagem e semelhança de Deus, são criaturas de Deus. E os que já creram em Cristo são filhos de Deus. Então por que não se relacionar bem com as pessoas? Mateus 8,34 diz assim: Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então eles estavam aqui, rejeitando o Senhor, né? A cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Eles não queriam, né? Opa, não, sai para lá e tal, porque... E nós entendemos o quê? Entendemos que nós temos que nos negar para servir a Deus. Nós temos que
deixar a nossa vida, nossos pensamentos fúteis para glorificar o nome do Senhor. 2 Timóteo 3:16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós aprendemos que o maior código de ética de um cristão é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é inspirada pelo próprio Deus. E ela é útil para quê? Para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, que às vezes nós não queremos, né? Não quero ser repreendido, não. É a mania velha, rebelde do ser humano. E nós fazemos coisas erradas, não queremos ser corrigidos, repreendidos. Mas a palavra de Deus, ela vem nos ensinar isso, para que nós possamos glorificar o Senhor. E também a Escritura serve para nos educar na justiça, nos educar a fazermos o que é certo, andarmos nos caminhos de Deus. E tem um propósito, a Escritura foi inspirada por Deus para que o homem de Deus, homem está falando do ser humano, né? Homem e mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que você vai aprender a realizar boas obras que agradam a Deus? Com base nas Escrituras, porque ela é a inspiração de Deus. Ela foi inspirada por Deus para nos instruir, para nos ensinar como devemos agir e assim agirmos de acordo com os nossos deveres, né, para com Deus, na nossa ética teísta. Nós também precisamos ser éticos para que Deus seja glorificado. Mateus 5:16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus. Então as boas obras que realizamos em Cristo são para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Nós não podemos nos gloriar no que fazemos, temos que glorificar a Deus. O que fazemos deve redundar em glória para Deus. Então nós temos que nos esforçar ao máximo. Em que sentido? Né? Lendo, meditando nas Escrituras para fazer a vontade de Deus, para que a nossa luz brilhe para a glória de Deus. Não para a nossa glória, jamais para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Então, praticarmos a ética teísta é para a glória de Deus. Nós temos que ter isso na mente, na consciência. Eu tenho que praticar a ética teísta, eu tenho que cumprir os meus deveres para com Deus, para que Deus seja glorificado. E aí vem algumas perguntas, aplicações práticas para nossas vidas, né? Será que eu estou praticando a ética cristã? Que envolve essas três éticas que estudamos, né? A ética individual, a ética social e a ética teísta. Será que nós estamos realmente praticando essa ética cristã? E para concluirmos, vamos só refletir em versículos que podemos nos basear para a nossa ética individual, social e teísta. Na ética individual, olha o que é que diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Está aqui a nossa ética individual. Nosso dever para conosco mesmo, nós temos que ter isso na mente, que nós vamos dar conta a Deus de nós mesmos. Então, por isso que temos que cumprir essa ética individual. Com relação à ética social, Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então temos que aprender a levar as cargas uns dos outros, a ajudar os outros a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E Êxodo capítulo 20, versículo 3, com relação à ética teísta: não terás outros deuses diante de mim. Não podemos ter outros deuses diante de Deus, do Criador dos céus e da terra. Deus está acima de todas as coisas e temos que aprender a glorificá-lo acima de tudo. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria a cada dia para praticarmos a ética cristã, colocarmos em prática essa ética, para que Deus seja
glorificado em nossas vidas. Que Deus os abençoe e lhes conceda graça e misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, pela meditação na Tua Santa Palavra, que possamos a cada dia, Senhor Deus, colocar em prática em nossas vidas o que aprendemos para a glória do Senhor. Porque sabemos que temos que viver para que o Senhor seja glorificado. Porque nós não somos nossos, ó Pai, nós somos teus filhos, e precisamos te glorificar e te bendizer a cada dia. Nós pedimos a bênção do Senhor por esse dia e que à noite, ó Pai, possamos retornar para louvarmos e glorificarmos o Teu santo nome e aprendermos da Tua santa palavra. E nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, à noite, se Deus quiser, às 18h30, 6h30 da noite, estaremos novamente reunidos para aprendermos da palavra do Senhor e também louvarmos a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe, lhes dê um bom dia e descanso e meditação na palavra do Senhor, e à noite nos reencontraremos, se Deus quiser. Deus os abençoe e até a noite.